No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade. Esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Graças a Deus. Eu estendo as mãos para o alto, em o nome do Senhor Jesus Cristo, para abençoar a sua vida, minha amiga, meu amigo ouvinte. Como se você estivesse aqui comigo, eu imponho as mãos sobre a sua cabeça, para abençoá-la, abençoá-lo. Quem quer que seja, esteja num hospital, num presídio, na rua, numa condução qualquer, esteja em casa, num barraco ou num palácio. Onde quer que você esteja, em o nome do Senhor Jesus, seja abençoado, para que você seja um vencedor. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, minha amiga, meu amigo ouvinte, nós sabemos e temos falado sobre as provas que nós todos somos submetidos na vida, né? Se você quiser ser uma pessoa profissional, você tem que entrar numa universidade, numa faculdade, passar por provas e mais provas e mais provas, até que vem a prova final, a última prova. A prova que vai lhe dar condições de ser um doutor, de ser um professor, de ser uma criatura aprovada para receber o diploma. Mas em cada prova, nós não podemos esquecer isso, cada prova que nós somos submetidos tem um objetivo. É ou não é? Por exemplo, o governo abre inscrições para a prova para gari. Então, quem vai se apresentar são pessoas que mal tiveram o primário, ou pessoas que pouco sabem ler e escrever. Então, eles vão trabalhar como garis, mas tem que passar pela prova, pelo teste. É ou não é? Mas se a pessoa vai alcançar ou quer alcançar, por exemplo, a presidência de uma grande companhia, ela tem que ter um currículo em que tenha sido provada e aprovada. Então, no currículo dela, ela diz assim, olha, eu já fui diretor de tal empresa, de tal companhia, presidente disso, presidente daquilo. Então, ela, com seu currículo, prova que ela é aprovada para exercer a administração de uma grande companhia. Portanto, minha amiga, meu amigo ouvinte, qualquer que seja o cargo, a nossa pretensão profissional neste mundo, nós temos que passar pela prova e sermos aprovados.
Do contrário, nós ficamos para trás. No reino de Deus não é diferente. No reino de Deus também as pessoas têm que ser provadas para então serem aprovadas. Ninguém é aprovado sem ter sido provado. É ou não é? Então, quando nós lemos aqui em Apocalipse, no capítulo 2, quando Jesus envia cartas às 7 igrejas, ele diz assim: ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Ao vencedor. Quer dizer, vencedor é aquele que foi provado e aprovado. Vencedor é aquele que lutou e conquistou. Essa é a realidade. Depois ele diz assim: ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido. Ao vencedor. Só o vencedor recebe o maná escondido. Do maná escondido. Depois ele diz: ao vencedor que guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Mas também ao vencedor. Ao vencedor. Só ao vencedor. Aquele que tirou o segundo lugar não é o vencedor. O vencedor é o que ganhou o primeiro lugar, não é? Que são os primogênitos. Jesus diz assim: ao vencedor falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. E aí, finalmente, ele diz: ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quer dizer, até Jesus foi provado. Teve que ser provado para ser aprovado. Lembro que Jesus, uma vez, logo após o seu batismo nas águas e com o Espírito Santo, Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Quer dizer, Jesus foi provado. Ele foi para lá para ser provado e passou na prova. Ora, minha amiga, meu amigo, se ele, o próprio Deus, na pessoa do seu Filho, teve que passar pela prova para ser aprovado, imagine eu e você. Imagine nós, seres humanos. Nós não podemos deixar de entender que todas as lutas, as dificuldades, Jesus disse: no mundo tereis aflições, em outras palavras, no mundo tereis provas. Mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Quer dizer, eu fui aprovado. E se eu fui aprovado, vocês também poderão ser aprovados. Portanto, assim acontece. Quando nós queremos um cargo neste mundo, quando nós queremos alguma coisa neste mundo, nós temos que passar pela prova, sermos aprovados. Não é assim? Agora, imagine a dificuldade que há para entrar no reino de Deus. É isso que Jesus fala: olha, a porta é estreita e o caminho que leva à vida é estreito e apertado. A porta é estreita. Então, nós verificamos que o reino dos céus está à disposição de todos. Porém, nem todos têm sido aprovados para entrarem nele, infelizmente. Não porque é difícil demais, não. Porque Deus não impõe provas que nós não podemos passar, é ou não é? Seria injustiça da parte dele. Ele não nos submete a uma prova que nós não podemos passar. Não, todos podem passar, cada um de acordo com a sua capacidade. Por exemplo, Deus, o Senhor Jesus, fala dos 3 servos. Cada um recebeu talentos.
Um recebeu 5 de acordo com a sua capacidade. Ele tinha capacidade para 5 talentos. Então ele recebeu 5 talentos. Outro recebeu 2 talentos, porque tinha capacidade para receber apenas 2. E o último recebeu 1 talento, porque a sua capacidade era para 1 talento. E ele sabia a capacidade de cada um. Mas, o que aconteceu? Quando ele voltou para acertar contas com os seus servos, o que tinha 5 ganhou mais 5, o que tinha 2 ganhou mais 2, e o que tinha 1 escondeu, fugiu, não passou pela prova, não foi aprovado, não foi vencedor. E aos perdedores está escrito que serão lançados no lago de fogo e enxofre, e ali haverá choro e ranger de dentes por toda a eternidade. Então, minha amiga, meu amigo ouvinte, quando nós consideramos que o reino dos céus é a coisa mais importante na nossa alma, então a gente fica disposto a pagar qualquer preço, a fazer qualquer sacrifício, a passar por qualquer prova, mas seremos aprovados. Jesus disse que o reino dos céus é tomado por esforço, e é com muita força, com muita valentia, que se toma posse dele. E é assim, minha amiga, meu amigo ouvinte, que nós passamos neste mundo. Passamos neste mundo com essa consciência de que temos que passar pelas provas. As provas que nós passamos nesse mundo são insignificantes diante das provas para entrar no reino dos céus. Porque a entrada no reino dos céus é o prêmio maior que existe na face da terra, na face do universo, digamos assim. Que é coisa mais importante do que a salvação da alma? É por isso que Jesus disse, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Quer dizer, ele foi provado e aprovado para ganhar o mundo inteiro, mas não foi aprovado para ganhar a vida eterna. Não é verdade? Jesus provou a fé do jovem rico. Provou a fé do jovem rico e ele não passou. Ele foi desaprovado. Ele foi reprovado, o jovem rico. Mas Zaqueu, que era rico, foi aprovado porque ele passou no teste. Ele passou no teste. Assim, minha amiga, meu amigo ouvinte, também aconteceu com a viúva pobre. Ela passou no teste. Da sua pobreza deu tudo. Sacrificou tudo. Porque ela considerava mais importante aquele que estava recebendo a oferta dela do que a sua própria oferta. Abraão também foi aprovado. Por que foi aprovado? Porque na prova final, Deus colocou a si próprio, Deus e o filho dele, para Abraão escolher quem que você quer servir, seguir, obedecer, os seus sentimentos ou a mim, ou a minha palavra. Abraão foi passado pela prova, a prova mais difícil da vida dele. Mas ele não titubeou, ele não duvidou. Ele foi aprovado porque ele estava disposto a sacrificar o seu filho. Então, amiga e amigo ouvinte, você também é provado. Eu sou provado. Não é porque eu sou bispo, não é porque pesa sobre os meus ombros uma enorme responsabilidade espiritual e física, que eu já estou aprovado. Não, eu estou lutando, eu estou sendo aprovado. Eu estou passando nos testes. E vou ter que fazer testes ou provas até o último suspiro, o meu último suspiro. Uma vez aprovado, uma vez sendo fiel até a morte, então eu serei aprovado e vou tomar posse do prêmio que eu mereço, que é o prêmio que Deus nos oferece a todos.
a salvação eterna. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono. Quer dizer, eu creio, mas não só creio, mas eu provo que creio, sou aprovado pelos testes que passo, para que então eu venha passar pelo teste final ao sentar-me com o meu Senhor na sua mesa, no seu trono. Ora, minha amiga, meu amigo ouvinte, presta atenção que eu estou dizendo para você. É muito, muito difícil as pessoas entrarem no reino dos céus, não por causa das provas, porque cada um é provado de acordo com a sua capacidade. Mas é difícil por conta dos sentimentos que o coração faz bater, faz clamar, faz suplicar. Em todo o tempo, nós temos um conflito entre o nosso coração e o nosso intelecto, a nossa razão. O nosso intelecto, nossa razão, tende para a voz do Espírito de Deus. O nosso coração tende para a nossa carne, a nossa vontade, o nosso eu. E toda hora, todo momento, nós somos provados. Todo instante somos provados. Você, eu, todos nós. Ninguém fica livre de provas ou de provações. Agora, passam aqueles que prevalecem ouvindo e obedecendo a palavra do Deus Altíssimo. Graças a Deus. Quantas vezes, meu Senhor, te entreguei o que restou. Com o coração cansado eu te adorei. Com a vida apertada, minhas coisas programadas, com minhas prioridades me afastei. Numa correria dessas, pode até acontecer da família que a gente ama esquecer. Foi buscando os teus planos que eu me recordei dos anos que o homem te adorava só pelo prazer de te adorar. Quero voltar para os teus braços e viver tudo de novo. Priorizar tua vontade. Não abro mão da nossa comunhão. Nada justifica uma vida assim. Eu não posso ser feliz se o Senhor não estiver em mim. Vem, Senhor, assumir o primeiro lugar. Minha prioridade é te servir acima de tudo que há. Eu não quero vaidade pra chegar ao fim da idade, ter aproveitado o mundo e pouco te prover. Rede Aleluia. Quero perfumar o céu na fragrância do louvor. Quero revelar em minhas palavras o teu sabor. Construir na minha casa uma sala pra nós dois. Coisas que eu necessito ficam pra depois. Eu só quero te adorar, por inteiro te adorar. Não vou mais te entregar
todas as pessoas que não se submetem à palavra de Deus trazem destruição para suas vidas. Mesmo que possuam fé, dons, se não há obediência para com a palavra de Deus, será com certeza rejeitado por Deus. Deus vê o coração e reconhece aqueles que o temem e guardam a sua palavra. E esses são os que desejam a vida eterna, os que se humilham, se arrependem de seus maus caminhos e buscam o trono da graça e misericórdia de Deus. Igreja Universal do Reino de Deus, alimentando vidas com a palavra de Deus. Graças a Deus. Olha, essas pessoas que vão dar o testemunho agora do batismo com o Espírito Santo, do selo do Espírito Santo, essas pessoas foram provadas e finalmente aprovadas. Aí é que está. Elas foram aprovadas, por isso elas foram seladas, carimbadas com o Espírito Santo. Vamos ver o que aconteceu na vida delas. Meu nome é Patrícia Oliveira, tenho 38 anos. Antes de eu ser batizado com o Espírito Santo, eu era uma pessoa muito vazia, triste, dependente. Eu dependia muito do amor das pessoas, eu dependia muito da atenção do meu esposo, tanto é que eu sufocava ele, eu era muito ciumenta, assim, eu direcionava toda a minha vida para ele, ele era o centro da minha vida. E por conta disso, eu tinha um relacionamento frustrado. A gente brigava muito, porque eu sufocava ele de uma forma que eu queria que ele preenchesse o vazio que tinha dentro de mim. Por conta dos meus ciúmes, meu esposo chegou a dizer para mim que ainda me amando, ele não ia querer ficar comigo. Ele não ia ficar comigo, ele ia me deixar porque ele não aguentava mais. E foi assim que eu cheguei aqui. Participando das reuniões de quarta e domingo, eu entendi a importância de receber o Espírito Santo. Ali, eu entendi que o Senhor Jesus, ele me amava da maneira que eu era. E o que eu precisasse mudar, ele ia fazer com que eu mudasse. Ele ia me ajudar a mudar, ele ia me fortalecer, ia fazer de mim uma nova criatura, como eu queria ser, porque eu não queria ser aquela pessoa. No jejum de Daniel, eu decidi me entregar, de fato e de verdade. Eu abandonei aquilo que eu estava fazendo de errado, eu tirei o foco do meu esposo e coloquei todo o meu foco em receber o Espírito Santo. Eu decidi que não ia passar os 21 dias sem que eu recebesse a presença de Deus. Então, eu deixei as redes sociais, eu passei a ler a Bíblia, a meditar na palavra de Deus, passei a escutar, a ouvir as programações da igreja, me envolvi com tudo aquilo que era de Deus. Eu estava na cozinha da minha casa e o bispo estava orando e ele determinou que naquele momento, se eu cresce, eu seria batizada com o Espírito Santo. E eu criei naquele momento. Eu orei junto com ele e naquele momento eu fui batizada com o Espírito Santo. Eu senti uma força, uma certeza que daquele momento em diante ninguém conseguiu tirar de dentro de mim, que Deus era comigo e que eu não precisava mais depender de ninguém. A partir daquele momento toda a minha vida foi transformada. Hoje o meu casamento é uma bênção porque eu fiz do Senhor Jesus o primeiro na minha vida. Meu esposo, todas as pessoas que estavam ao meu redor notaram essa diferença e eu principalmente vi essa diferença dentro de mim. E hoje às vezes eu olho para dentro de mim e eu falo, meu Deus, do que eu era para o que eu sou hoje. Foi a transformação que naquele momento eu tive, essa certeza que Deus ele estava dentro de mim. E hoje eu sou uma pessoa feliz, independente das situações, das lutas. Eu não dependo de ninguém, eu dependo única e exclusivamente do Espírito Santo para ser feliz. Ele é o centro da minha vida. Pois é, você está vendo? Você, minha amiga que está ouvindo essa programação, talvez seja ciumenta também, briguenta, uma pessoa iracunda. Você, rapaz, que não consegue controlar-se, você não tem o autocontrole, você é uma pessoa que ou tende para um lado ou tende para o outro, você não é equilibrada,
Você não é uma pessoa equilibrada. E por conta disso, você só tem a perder, você só tem perdido. É ou não é? Veja só, quantas oportunidades você já perdeu na sua vida? Diga lá, põe isso no papel, você vai ter uma lista enorme. Por quê? Por causa dessa falta de autocontrole que você tem. Você é nervoso, você é nervosa, você é uma pessoa irritada, se irrita com tudo e com todos. Você é uma pessoa mal-humorada por natureza, você já nasceu mal-humorado. Normalmente a criança nasce e chora. Você vem chorando o tempo todo porque você é uma pessoa mal-humorada. Quer dizer, está faltando o quê? Está faltando uma mudança no seu interior. E essa mudança não acontece numa universidade, diante de um técnico, ou médico, ou um psiquiatra, ou um psicanalista. Não, essa mudança só acontece quando o Espírito da vida, o Espírito de Deus, desce e toma o controle da sua mente, do seu coração. E aí você se torna uma nova criatura. É óbvio, para você receber o Espírito Santo, não é uma questão de você, eu vou tentar, eu vou tentar os 21 dias de jejum. Não, não é assim, não é para tentadores. Não é para apostadores, não, de forma nenhuma. Não é para aventureiros, nada disso. O prêmio é muito grande, o prêmio é extraordinariamente grande. É como Deus falou para Abraão, olha, eu sou o teu grandiosíssimo galardão. Então, para você receber o grandiosíssimo galardão, você tem que pagar o preço, você tem que passar pela prova, você tem que ser aprovado. Mas para ser aprovado, você tem que lutar. Você tem que estudar, é ou não é? Para você ser aprovado numa prova qualquer nesse mundo, você tem que estudar. Para você ser aprovado na prova de Deus, você tem que negar a si mesmo. Você tem que priorizar o Todo-Poderoso na sua vida. Como foi o caso dessa senhora, dessa mulher? Ela disse, olha, eu priorizava o meu marido era o foco de tudo, ele era o meu Deus. Quando ela tirou esse deusinho de pau, de carne, dentro do seu coração e colocou o Espírito Santo como uma prioridade na sua vida, então ela foi aprovada, recebeu o Espírito Santo e olha, está aí com uma vida nova. Seu casamento foi refeito, enfim, sua vida hoje é como dar água para o vinho, uma mudança. Agora, minha amiga, meu amigo ouvinte, presta atenção. Deus não trabalha com emoção, ele trabalha com a palavra de sabedoria. Use a sua sabedoria, não use o seu coração, não. Use o seu intelecto, a sua razão. O que você tem ganho até hoje do jeito que você é, do jeito que você tem sido? Nada. Você só tem perdido. Então, tome juízo, tome vergonha e vá em busca do que Deus oferece de melhor. Mas, obviamente, você tem que ser aprovado, você tem que lutar, você tem que sacrificar, e sacrificar mesmo. Sacrificar com todas as suas forças, de todo o seu coração, com toda a sua vida, de todo o seu entendimento. O sacrifício é o preço para as pessoas serem aprovadas por Deus. Vamos ouvir mais testemunhos. Meu nome é Laís Ribeiro, eu tenho 19 anos. A minha vida antes de receber o Espírito Santo, eu era uma pessoa muito nervosa. Na minha casa eu tinha muita briga com a minha mãe, com a minha irmã. A gente não vivia em paz e eu não me dava bem com ninguém. Eu era uma pessoa que xingava, falava muito palavrão. Eu era muito rebelde, não obedecia, não queria ouvir as pessoas. Eu era uma pessoa muito ríspida, uma pessoa muito extravagante e não queria fazer o certo, eu sempre queria fazer o errado. Eu achava que o certo era um modo de agir, um modo de pensar, que era viver do jeito que eu queria. A vida é minha, vivo do jeito que eu quiser e não ouvia ninguém, não dava vida a ninguém. Teve um momento que eu fiquei muito triste, foi no momento que meu pai olhou pra minha cara e falou assim, filha, eu não te criei pra isso, eu não te criei dessa forma, eu não vejo... Cadê a minha filha que era doce, que era uma menina, sabe, amável? Cadê a minha filha?
E meu pai quase chorando, olhando pra mim, falando aquilo. E eu fiquei triste, porque eu tava decepcionando meus pais. Meus pais não estavam já me aguentando mais em casa. E aí foi um momento que eu falei assim, meu Deus, eu não preciso disso. Eu não preciso de ninguém pra ser feliz. Eu não preciso. E foi aí que eu cheguei aqui e quis mudar a minha vida. Participando das reuniões de quarta e domingo, eu comecei a aprender sobre o que era ter o Espírito Santo. Fui buscando, querer conhecer mais, e eu comecei a me interessar. Falei, meu Deus, eu preciso ter esse Espírito que ele dá alegria. Eu não tinha alegria, então eu falei, meu Deus, eu preciso ter essa alegria que vem do Senhor. E aí eu fui aprendendo, me esforçando, me dedicando. Nesses de 21 dias, eu abri mão de tudo. Eu era muito viciada em WhatsApp. Eu era uma pessoa que 24 horas, onde eu ia, eu tinha de ficar mexendo no WhatsApp. Eu abri mão também coisas da TV, que eu assistia muito programas de TV, seriados, novelas, essas coisas assim, que não me alimentavam a minha vida espiritual. Abri mão, aí comecei a buscar mais a Deus, ler mais a Bíblia, orava, ia todos os dias para a igreja, de domingo a domingo, ouvia a pregação do Bispo Macedo, procurava saber mais de Deus, me envolvia mais com trabalhos da igreja, fazia a vontade de Deus, comecei a procurar obedecer aos meus pais, porque era uma coisa que era difícil obedecer meus pais, comecei a fazer jejum, fazer propósitos pela minha vida espiritual, porque eu queria realmente ter esse encontro com Deus, ter essa alegria. Eu comecei a buscar, eu fui sincera com Deus, eu falei, meu Deus, eu preciso do Senhor, eu falei a verdade com Deus. E naquele dia, parece que eu estava de frente a frente com o próprio Deus, e eu comecei a falar com Deus, eu comecei a ter vergonha de tudo aquilo que eu tinha feito de errado, pedir perdão para Deus. E ali eu senti uma alegria, uma paz, um gozo, que assim, era o próprio Deus, sabe? E eu, dali pra frente, eu vi tudo diferente, eu tinha vontade de chegar nas pessoas e falar assim, olha, Jesus pode mudar a sua vida, porque aquela vontade, aquilo que está dentro de mim, eu queria falar para as pessoas. E eu fiquei aquele dia realizada. O meu vazio que eu tinha dentro de mim foi preenchido, porque eu tinha a paz, a certeza dentro de mim. Por mais momentos difíceis que eu passasse, eu tinha certeza dentro de mim que Deus iria me ajudar em tudo. E foi aí que a minha vida mudou. Antes eu mentia, eu falava que eu ia para um lugar, acabava indo para outro. Hoje eu falo a verdade. Se precisar, eu chego e falo, eu aviso a minha mãe sempre antes, sempre falo a verdade para ela. Hoje eu procuro obedecer, hoje eu procuro ouvir, eu procuro aprender. Então, quando eu estou passando um momento difícil, o Espírito Santo ele me guia, ele me orienta, me dá direção. Hoje eu consigo vencer meus problemas. Meu nome é Maria Laís e eu tenho 27 anos. A minha vida, antes de receber o Espírito Santo, era um pouco conturbada. Eu vivia em baladas, eu saía às noitadas, chegava em casa às 10, 11 horas da manhã já do outro dia. Às vezes até virada, ia muitas vezes trabalhar virada, né, um pouco alterada. Então, e eu também era dançarina de escola de samba, fazia parte de uma escola de samba. Então, aquilo ali me preenchia o meu vazio, porque era uma pessoa vazia. E não era, às vezes eu pensava que as minhas amizades no mundo me atraíam, me deixavam um pouco alegre, mas era momentâneo, porque naquele momento que eu estava com eles, eu sentia aquela alegria, conversava com eles e tudo, era tudo espontâneo. Só que quando eu voltava para minha casa, me batia aquele vazio que eu não sabia de onde que vinha, porque aparentemente a gente tinha tudo, né? Eu tinha tudo, eu tinha casa, tinha meus pais, eu tinha um trabalho, eu estudava, então para mim não faltava nada. Às vezes eu chorava, porque eu não sabia exatamente o que estava acontecendo comigo. Aí tinha essa época do carnaval, que era a época que mais me animava, porque eu saía, eu desfilava, então aqueles dias para mim era semana, todo dia a gente estava correndo com os ensaios, então para mim aquilo ali era animado. Eu me animava bastante, mas chegando em casa sempre tinha aquele vazio dentro de mim. Aí quando eu quase entrei na depressão, né, que eu ficava dentro de casa, algo que me agradava, que era a escola de samba, que eu desfilava, o grupo que eu tinha de axé, nada disso mais me animava, porque eu ia e eu só sofria, eu só chorava, eu falava, não quero mais saber de nada, eu quero algo que mude a minha vida. E foi quando eu cheguei aqui. Participando das reuniões de quarta e domingo,
Foi quando eu comecei a entender que algo podia mudar a minha vida, que não eram as coisas que eu fazia lá fora que ia mudar. Era o Espírito Santo, que eu precisava conhecer a Deus, eu precisava ter o Espírito Santo para poder ser uma pessoa diferente, para poder ser uma pessoa melhor e aquilo mudar na minha vida, ter atitudes diferentes do que eu tinha antes. E nessa busca do Espírito Santo, eu participei do jejum de Daniel. Então, como eram os 21 dias que a gente só ia se dedicar às coisas de Deus, eu me desliguei da internet, me desliguei de músicas seculares, não ouvia mais essas músicas que eu escutava antes, programação de televisão também eu não assistia mais, estava focada somente nas coisas de Deus, porque eu queria receber o Espírito Santo, queria receber algo que muitos falavam e eu não sabia o que era. Então, durante esses 21 dias, eu me desliguei do mundo e me conectei a Deus. Então, comecei a ler os livros do bispo, comecei a ler a Bíblia, a meditar mais na palavra de Deus, comecei a fazer o jejum, a jejuar algumas horas, fazer oração de madrugada, eu acordava para fazer oração, antes de eu dormir estava orando, sempre estava assistindo a programação da IURG, então eu larguei tudo, deixei de mão escola de samba, deixei de mão grupo para poder buscar Deus. Então eu buscando numa quarta-feira, foi quando eu senti uma alegria imensa. Eu já não chorava mais de tristeza, estava chorando de alegria. Arrependida de tudo que eu já tinha feito no passado, pedindo perdão para Deus, para que Ele viesse ter misericórdia de mim, que eu queria conhecer Ele de fato, de verdade. Então, eu senti uma alegria imensa que nunca, durante muitos anos atrás, eu nunca senti essa alegria, esse gozo dentro da nossa alma, uma paz, aquela vontade de sair gritando para o mundo, de falar para as pessoas de Deus, aquela vontade de falar assim, poxa, hoje eu sei o que é ter o Espírito Santo, hoje eu sei o que é ter um encontro com Deus. Então foi nestes dias, durante os 21 dias que eu conheci a Deus de fato e de verdade, que foi o que mudou a minha vida, que me transformou da pessoa que eu era antes e de hoje ser uma pessoa bem melhor. Todos nós temos aqueles dias difíceis, aqueles dias que a gente fala assim, hoje tudo vai dar errado, hoje não tem nada que eu faça que possa mudar a situação. Antes eu pensava assim, que tudo que eu fizesse alguma coisa ia dar errado e nada ia resolver, mas hoje é diferente, porque mesmo tendo minhas lutas, mesmo passando por guerras, às vezes a gente até dentro da obra, dentro da igreja, às vezes a gente passa assim, falar, porque está dentro da igreja não tem as suas lutas. Temos sim, eu tive muitas lutas dentro da igreja, mas com o Espírito Santo foi Ele que me deu força. Foi Ele que me fortaleceu em enfrentar as dificuldades, enfrentar aqueles desejos da carne, aquelas vontades de, hoje está difícil, então vou desistir, vou largar tudo. Não, o Espírito Santo, Ele me deu forças. Ele me fez ser uma pessoa diferente e olhar para frente e falar assim, não, eu estou contigo. Deus está ali com a gente, então nada impede. Então foi o que fez eu ter forças. Eu sempre pensar, eu recebi o Espírito Santo, hoje eu tenho um Deus dentro de mim. Então, pode vir um problema que for, a dificuldade que for, eu vou sempre conseguir, porque o meu Deus é maior que tudo. Olá, bispo. Eu sou Maria Jailda, sou daqui do Rio de Janeiro. Inclusive, estou aqui para falar um pouquinho do livro do Espaço de Jesus. Vi que eu estava precisando de Deus, do Espírito Santo, que eu era uma pessoa muito assim, que eu via que não tinha nada de Deus. Inclusive, meus filhos leram para mim, porque eu não sei ler. Mal eu sabia escrever meu nome, mas agora eu voltei para a escola e estou aprendendo. Mas, assim, eu precisava de um encontro com Deus, porque sem Deus, sem o Espírito Santo, eu não ia chegar a lugar nenhum. Fiquei muito maravilhada, porque depois eu entendi, meus filhos leram, meu esposo sentava e ficava lendo para mim. E então ali foi mexendo comigo, porque eu vi que Deus estava falando comigo, o Espírito Santo. Eu só tenho que agradecer pro Senhor, porque assim, se não fosse o Senhor, hoje eu não estaria aqui para poder contar que eu vivi, que eu estou aprendendo, porque cada dia a gente aprende. Esse livro me ajudou bastante. Senhor Bispo, muito obrigado. Eu tenho passado muito esse livro para as pessoas que eu vejo que precisam, e eu só tenho que agradecer ao Senhor. Foi uma coisa maravilhosa e especial para mim. O livro Nos Passos de Jesus, do Bispo Edir Macedo, está disponível nas melhores livrarias, ou adquira agora com rapidez e segurança para entrega em sua casa através do site
arcacenter.com.br. arcacenter.com.br. Você pode ter o mundo inteiro aos seus pés. O mundo inteiro. Você pode ter casas, automóveis, você pode viajar pelo mundo afora, você pode ter família, você pode ser uma pessoa fisicamente completa, mas nunca, jamais e em tempo algum você será feliz sem o Espírito de Deus, o Espírito da vida, porque Ele é o Espírito da alegria, Ele que nos dá alegria. Alegria de viver, alegria para viver, alegria para dar às outras pessoas. Minha amiga, meu amigo ouvinte, o jejum de Daniel é uma prova. É uma das provas, é um dos testes. E quem quiser recebê-lo, quem quiser receber o Espírito de Deus, tem que passar, tem que ser aprovado. Você verifica essa senhora. Ela não sabia ler, mas mesmo assim queria ver, queria saber o que estava escrito no livro Os Passos de Jesus. E você veja o esforço dela, né? O interesse dela. Pediu os filhos para lerem e ela naturalmente comeu cada palavra, cada letrinha daquele livro. Veja que a vida dela é outra coisa. Minha amiga, meu amigo ouvinte, nós temos também o univerparacrer.com, disponível para todas as pessoas. Você que está fazendo o jejum de Daniel, entre no univerparacrer.com para assistir todo o material evangelístico, todo o material espiritual da fé para sustentar você nesses dias, tá bom? Então, nós vamos ficando por aqui e estaremos de volta amanhã, neste horário e nesta emissora. Que Deus abençoe a todos abundantemente em nome do Senhor Jesus. Um dia em Berseba saiu, partindo para Moriá, um velho levando o menino calado a pensar. Ninguém conhecia o mistério, seguiam só os passos seus, mas eles sabiam que o velho era amigo de Deus. O dia caía e então paravam para descansar, e na madrugada seguinte voltavam a andar. O velho Abraão, sem temer, sabendo que Deus grande é, seguia ao encontro de Deus para provar sua fé. 3 dias passaram e então ali conseguiram chegar no certo lugar onde a fé ele iria provar. Os servos ficaram e assim, levando o menino ele foi, deixando a certeza que os dois voltariam depois. Isaque seguia na frente, formoso até no caminhar. Quem sabe Abraão nessa hora começou a chorar. Isaque perguntou: meu pai, cadê o cordeiro, onde está? Meu filho, cordeiro para si, Deus proverá. Proverá, proverá. Meu filho, cordeiro para si, Deus proverá. Proverá, proverá. Meu filho, cordeiro para si, Deus proverá. O velho Abraão preparou com todo cuidado o altar, colocando a lenha em ordem para o fogo pegar. Pegou o menino e amarrou, deitou sobre o altar então. Estava bastante afiada uma arma na mão.
O velho Abraão, pela fé, do plano de Deus não fugiu. Estava disposto a cumprir o que Deus lhe pediu. Mas com ele o anjo bradou: não faças nada ao filho seu, porquanto agora eu sei que temes a Deus. Proverá, proverá. Eu sei que a vitória pra mim Deus proverá. Proverá, proverá. Eu sei que a vitória pra ti Deus proverá. Eu sei que a vitória pra mim Deus proverá. Eu sei que a vitória pra ti Deus proverá. Encerra-se neste momento a rede de rádios autorizada a transmitir a mensagem amiga do Bispo Macedo.